Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa e agora vocês vão acompanhar um bate-papo com uma pessoa muito especial, Dr. Otávio Borba Vasconcelos Filho, ele que é um ícone da promotoria de justiça em nível nacional, e o bate-papo foi tão bom que nós dividimos em duas partes. Vocês vão acompanhar a primeira parte desse meu encontro com Otávio Borba a partir de agora, vejam. E olha, hoje é um dia de muito prazer para mim, porque há muito tempo eu peço à minha produção para que trouxesse, não é, nosso queridíssimo promotor, Otávio Borba Vasconcelos Filho, para conversar conosco. Durante o período em que o Borba atuou, né, que foram aí praticamente exatos 45 anos, como promotor aí do plenário do júri, por conta de muito trabalho, de correria, nós não conseguimos trazê-lo, né? No último dia 17 de março, o Borba participou da sua última audiência, sua última sessão no plenário do júri, né? Eu não sei se eu celebro, porque agora eu consegui trazê-lo aqui, ou se eu lamento, porque eu conheci de perto a atuação do Borba. Ela sempre foi uma atuação brilhante, não é? Fazendo cada vez mais as pessoas que participam e que presenciam admirarem, né, o exercício do direito. Borba, que satisfação estar conosco aqui, viu? Pedro, é uma honra estar no seu programa, eu o acompanho sempre, meus filhos são seus admiradores. Que bom. Aliás, eu vim preocupado porque meu filho mais velho falou: pai, Pedro Alcântara é o mais articulado, você se prepare que ele... A honra é minha. Você falou do Tribunal do Júri, que era a minha paixão. E se você me permite, o Tribunal do Júri é, da essência, o julgamento do povo pelo povo. Sim. Então, o Tribunal do Júri é composto por pessoas do povo. E o juiz-presidente recruta de todos os segmentos da sociedade os elementos de reputação ilibada, de tirocínio, de bom senso. E se você me permite comentar aos seus ouvintes, você foi, com muita honra para mim, jurado do nosso Tribunal do Júri. Eu já tive a honra de trabalhar para você. E olha, eu estava conversando com o Borba aqui antes, né? Esse sistema, né, de Tribunal do Júri, ele não é adotado aqui somente no Brasil. Vários países adotam, não é, essa sistemática. E eu comentava com ele o seguinte, e até vem aí a minha primeira pergunta: é a forma mais justa, Borba? Porque eu lembro quando eu fiz parte do Tribunal do Júri, para quem não sabe, 21 pessoas são convocadas, não é? Entre homens e mulheres. Dessas 21, no ato, né, do início da sessão, 7 são sorteadas, não é? O advogado de defesa e o promotor tem condições de... tem a prerrogativa de contestar, de, né, pedir substituição, né? Mas, enfim, e aí as pessoas são convocadas para 3 audiências, né? Nas 3 que eu fui, numa delas eu acabei sendo sorteado e participando efetivamente do julgamento, né? E o que eu estava comentando com o Borba é o seguinte: à medida em que o Borba começou, não é, a sua explanação, eu fiquei totalmente... Foi uma tentativa de homicídio de uma pessoa até de fora do país, um chileno, e aí eu fiquei completamente convencido de que ele era extremamente culpado. Se houvesse pena de morte, eu daria pena de morte para ele naquela hora, não é? À medida em que o advogado de defesa também fez ali, não é, a sua explanação dos fatos, eu achei o réu completamente inocente. Aí vem o Borba, faz a réplica e eu acho nova. Então, assim, a gente vai indo para um lado e para o outro. E o trabalho de vocês, é claro que é baseado, né, na legislação. É uma forma que você considera, Borba, ideal, essa forma de julgamento por pessoas que efetivamente não são do ramo? Eu acho que Rui Barbosa já dizia que é da essência da democracia o julgamento do povo pelo povo. Então, em termos ideais, esse é o julgamento ideal. Agora, você, com muita propriedade, percebeu. Eu acho que deve haver um aprimoramento na escolha dos jurados. Deveria haver uma preparação. Não uma preparação profissional, por exemplo, foge, inclusive, à essência do júri. Por exemplo, às vezes a gente ouvia uma reclamação: por que não tem um corpo fixo de jurados que seria estipendiado pelo Estado, por exemplo, para se dedicar só a essa atuação? Isso afrontaria a instituição do júri, porque o jurado nada mais é do que alguém do povo que deixa um pouco da sua atividade para julgar. Porque nos primórdios da civilização, o julgamento era feito diretamente pela sociedade. Sim. Depois, com os crescimentos dos grupos sociais, tornou-se impossível esse julgamento. A gente vê isso muito em filmes de época ainda, né? Exatamente. Então, a essência do júri é o seguinte: é a sociedade delegando a alguns dos seus representantes
no nosso país são 7, a função de, em nome delas, julgarem. Os crimes dolosos contra a vida, nem o juiz mais preparado, o juiz togado, pode julgá-los. A Constituição continua reservando para a sociedade diretamente fazer a justiça. Eu acho que, em termos ideais, é uma justiça adequada. Sim. O que é necessário, Pedro, e houve uma modificação agora em 2008, ela diminuiu a idade mínima do jurado para 18 anos. Sim. Então o que acontece é que houve a necessidade de se aumentar o corpo de jurados. Então, como funciona a composição da lista dos jurados? O juiz oficia para a prefeitura, oficia para clubes de serviço, oficia para as universidades e pede uma lista de pessoas com reputação ilibada, e aí o judiciário faz uma sindicância, mas que não é suficiente para avaliar, eu sempre chamo de o bom senso dessas pessoas. Então, muitas vezes, o corpo de jurados é composto de pessoas que objetivamente preenchem os requisitos de honestidade. Mas a mim, e eu tenho muito receio, né? Agora não posso mais atuar no júri pela aposentadoria, do jurado muito novo. Universitário. De vida ainda. Hoje, num dos últimos julgamentos, nós tínhamos lá, sem nenhum demérito às pessoas jovens, mas nós tínhamos uma composição de só 7 juradas, todas universitárias, entre 18 a 26 anos. Acredito, porque tem capacidade, tanto que estavam nas universidades, de conhecer tecnicamente muitas situações, mas não tem a experiência de vida. Agora, Borba, só pegando o gancho utilizando como exemplo esse caso em que eu participei, não é? Que era uma pessoa de fora que tentou aí atentar contra a vida de uma mulher. Se o corpo de jurados, se naquele universo de 21 pessoas convocadas, as 7 sorteadas, vamos supor que 5, 6 sejam mulheres, já não há ali uma certa tendência da mulher em defesa da própria mulher, porque foi uma mulher que foi agredida e tal. Isso não pode também já direcionar o julgamento desse júri popular? É possível, é possível. Por exemplo, quando eu atuava em casos de aborto, eu procurava, quando possível, não aceitar tantas mulheres. Sim. Os jurados são tão sábios que, sentindo a atual situação da comunidade, maiormente quando a moça que era acusada de aborto era uma moça pobre, uma moça que a família não aceitava essa situação, e ela então se submeteu ao aborto, o júri dificilmente condenava a moça que se auto-abortou, que praticou um auto-abortamento do feto que trazia no seu ventre, ou permitiu que outrem o fizesse. Mas os jurados, com sabedoria, condenavam sempre quem praticou o aborto. Seja um profissional que desvirtuou a sua função sagrada da medicina, seja uma pessoa, um curioso, uma pessoa que não tinha nem preparo técnico para isso, pior ainda, né? E que, lamentavelmente, algumas vezes, aquele caso famoso que ficou conhecido como do caso do carrinho perto da igreja do Embaré. Que eu acho que de lanches ali. Exato. A moça foi fazer o aborto por uma curiosa, foi mal sucedido esse procedimento, ela veio a falecer. A moça ficou desesperada, pediu que uma amiga cortasse o cadáver e esse guardasse ali começaram a despejar o cadáver, e aí foi um caso que a imprensa, e aí eu sempre elogio, como uma vez me manifestei sobre o trabalho da imprensa na ilustração de crimes. Essa moça foi esquartejada, o fêmur, por ser o osso maior do corpo humano, não foi possível levar, porque era uma noite que chovia muito, e um taxista, foi uma investigação bonita, o taxista levou alguns pedaços do corpo e dispensou no Morro Zé Menino. E ficou preso no Morro Zé Menino, num arbusto logo abaixo. No dia seguinte, um senhor saiu com o seu cachorro para comprar pão, o cachorro cheirou ali, percebeu o pedaço da cabeça.
Então, eu me lembro que a imprensa escrita da nossa cidade, no dia seguinte, sem documento, evidentemente, sem uma fotografia dantesca e que chocasse, arrumou o cabelo e era a única pista e publicou no dia seguinte no nosso jornal diário. Alguém conhece essa pessoa? E alguém se lembrava que essa pessoa era uma moça que morava aqui na rua Pereira Barreto. E Gonzaga. exatamente. Comunicou-se à polícia, a polícia investigou e chegou-se aos 3 criminosos. E aí um outro detalhe, você falando sobre o Tribunal do Júri, veja a situação engraçada. A população se revoltou. Sim. E no júri da esquartejadora, a população queria uma pena maior, queria uma pena de morte se fosse possível. E enquanto a que fizeram o aborto, eles se contentavam com uma pena menor. Mas veja, e essa pressão foi sentida no júri. Sim. E eu sustentei uma acusação mais grave para a abortadeira. Sim. E menos grave para a esquartejadora. Que foi quem matou, né? Exatamente, a abortadeira praticou um aborto e matou. E a outra apenas cortou o cadáver. Então, o Tribunal do Júri tem esse perigo de o debatedor do júri, seja o promotor, seja o advogado, ser influenciado pela opinião pública. Já que a gente falou tanto nesse negócio de pena de morte, Bola, eu queria saber a tua opinião a respeito disso, né? Algo que se discute, me parece, pouco no Brasil, né? Não há uma discussão mais latente a respeito disso. Qual a tua opinião em relação a isso? Olha, Pedro, eu vivi 45 anos e 11 dias no Ministério Público. E no começo da minha juventude, com as aulas na academia, eu estudei no Largo de São Francisco, era visceralmente contra a pena de morte. Sim. Ingressei no Ministério Público e comecei a ter contato com bandidos e bandidos que se mostraram irrecuperáveis. Então, nesse curso da minha carreira, principalmente com contato com bandidos que eu vi que eram irrecuperáveis, que praticavam homicídios dentro da cadeia. Então, e esse sistema prisional tão falido que nós temos, que não recupera ninguém, eu chegava muitas vezes à conclusão de que o melhor seria para a sociedade a eliminação. Depois fui crescendo, amadurecendo, envelhecendo e ultimamente eu era contrário à pena de morte. O grande argumento que se lança contra a pena de morte é a possibilidade do erro judiciário, que aí se torna irreparável. Sim. Por isso que eu, quando me mostrei favorável à pena de morte, eu estudava alguns critérios que tornariam, se não impossível, mas muito difícil. Mínima. Por exemplo, 3 ou 4 condenações com provas diretas. Sim. Provas diretas que eu digo é testemunha presencial, confissão, entendeu? Pelo menos 3 condenações. E mais, a pena de morte não deveria ser aplicada pelo júri ou pelo juiz que julgou aquele determinado acusado. Ela deveria ser determinada por eu chamava de um tribunal popular, composto de pessoas do direito, mas também pessoas da sociedade. Da sociedade. E outra coisa que me parece que podia ser um viés interessante, Borba, hoje nós temos aí câmeras por todo lugar, né? Não só as câmeras que são instaladas aí pela Prefeitura Municipal, mas câmeras de prédios, câmeras de estabelecimentos comerciais. E muitas vezes a comprovação do crime fica muito mais fácil através desse material, não, Barba? Pedro, você foi muito feliz e eu, inclusive, num almoço que tive com o seu prefeito municipal na sexta-feira passada, não outro, onde ele foi dar uma palestra, ele mencionou exatamente isso, os equipamentos da prefeitura que estão, principalmente na hora da praia, a filmar. Eu, por exemplo, participei de uma acusação onde, em tempo real, esse é um serviço que a prefeitura merece todo elogio, em tempo real, o centro de monitoramento que está instalado lá na prefeitura, com as várias câmeras, percebe-se algo irregular que está acontecendo. Então, numa determinada madrugada, se percebeu alguém agredindo outrem ali no Canal 3, na hora da praia. Imediatamente, o setor... E a câmera conseguiu filmar que o agressor, que atirara na outra pessoa, pegaram um táxi ali no ponto de táxi que existia lá no fim da Washington Luiz, perto da praia.
Imediatamente foi dado o alerta para a Polícia Militar. Coincidentemente, pela Galeão Carvalhal, vinha uma viatura. Vinha uma viatura. E o serviço da prefeitura disse, o táxi virou a Petoledo. Antes de chegar na Conselheiro Nébias, a viatura já interceptou o táxi. O motorista não sabia de nada. Claro. O assassino estava com o revólver jogado embaixo do banco, foi surpreendido, foi preso, etc. Isso tem força de prova, Borba? Muita. E eu acho que seria um argumento a mais para minimizar a margem de erro numa eventual pena de morte. Isso me permite acrescentar o caso midiático, o caso que ganhou manchetes, o caso do Carro Preto. Sim. Aquele policial militar, agora eu posso falar porque ele já foi julgado, já foi condenado. Serviço particular, num prédio, filmou a vítima que faleceu e o que ficou paraplégico, que foi a nossa testemunha-chave, porque reconheceu o policial que ali estava, se aproximou. Ele perguntou alguma coisa, os dois se aproximaram e a câmera de segurança de um prédio mostra que ele puxa. Aí se visualizou a sua camisa. Sim. E ele atira. Um trabalho exemplar da DIG, que é a Delegacia de Investigações Gerais, foram-se atrás desse suspeito, levantou-se o que ele havia feito naquele dia. Percebeu-se que ele tinha ido a uma festa de aniversário, buscou-se a câmera de segurança desse estabelecimento particular e ele se apresenta naquela festa com a mesmíssima camisa que a câmera captou. Então, você, com muita propriedade, pegou. Hoje, a informática, essa evolução tecnológica está a favor da elucidação dos crimes e, mais ainda, da prevenção. Porque também nesse ponto lá do Canal 3, foi imediatamente comunicado que alguém assumiu uma atitude suspeita e que parecia que estava discutindo e com algo na mão. A polícia, a guarda municipal que estava ali abordou e evitou algo muito mais grave. Bem, essa foi a primeira parte do nosso bate-papo com o Otávio Borba e é claro que como jornalista não poderia deixar de explorar muito mais essa experiência que ele acumulou aí ao longo de 45 anos como promotor de justiça e na semana que vem vocês vão acompanhar então um pouco mais das opiniões e também um pouco mais da história, da trajetória de Otávio Borba Vasconcelos Filho. Nosso programa vai fazer um intervalo rapidinho e nós voltamos, não sai daí.